Hoje, o Melhor e Mais Justo, ao vivo, debate os ajustes necessários na regulamentação da profissão dos motoristas de transporte de carga. Movimento União Nacional, União Brasil Caminhoneiro e Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. O primeiro aderiu às paralisações. A confederação, aqui representada pelo seu presidente, o China... Não, nossa é a Unicam, União Nacional. União Nacional, perdão. Não aderiu. Quais são as divergências, China? Não seria a hora de somar forças aí? Não vejo divergência, eu apenas não apoiei a greve, porque eu acho que não era o momento da greve. Cada um, num país democrático, todos têm o direito de fazer greve, protestar. Eu achei que não deve. Porque, falando da 12.619, ela foi amplamente discutida. O Narciso é testemunha e participou de vários encontros. Eu participei de 12 encontros em Brasília e mais 12 pelo país, todos em Assembleia Legislativa. Então foi amplamente. E em todos os encontros que nós fomos... se está sentado à mesa de negociação, não tem por que está negociando, né? Essas coisas estão avançando. Eu não entendo essa greve. Veja bem, ela foi amplamente discutida. Em todos os encontros, nas Assembleias Legislativas dos Estados, o mínimo era de 150 a 200 pessoas, empresários, todos envolvidos no setor. Quem fez a greve não participou de sequer um encontro. É verdade. Então, o que está acontecendo é que os caminhoneiros estão sendo induzidos por pessoa que quer aparecer, ganhar mídia. Porque como que o cara quer discutir depois que faz a greve? Eu participei de 24 encontros em Brasília e 12 estados brasileiros. Porto Alegre, Paraná, São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Pará, Salvador e outra ainda em Uruguaiana. Ele não apareceu nenhum. Agora está usando uma classe para aproveitar e fazer greve. É um direito de cada um, quem seguir. Eu não fiz a greve porque eu achei que não tem porquê. Agora, discutir, já depois da lei, evidentemente, que no projeto inicial, lá a Dilma vetou dois artigos. O 7, o 8 e o 10, não é isso, Narciso? Então 3, né? Três artigos. 3 artigos. Um era referente aos pontos de apoio, ela vetou. O segundo era que após a promulgação da lei, que desse mais 180 dias para entrar em vigor. Ela vetou os dois, nós não temos nada a fazer. Agora vamos discutir para encaixar assim. Nós estamos continuando pedindo pelo menos os 180 dias que estava no projeto anterior, inicial, não é, Marcelo? Então eu acho que não vejo erro nenhum para fazer, não vejo motivo nenhum para fazer a greve. Agora, e há possibilidade de avançar? Quer dizer, o governo sinalizou, a presidenta Dilma sinalizou uma possibilidade de flexibilizar esses vetos? Ontem começou o primeiro encontro, são 30 dias, está o governo, a Casa Civil, está o Ministério do Trabalho, o Ministério dos Transportes, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal e as entidades que representam os caminhoneiros autônomos por enquanto. E vai agora, semana que vem, certamente, entrar os empresários, que não tem como negociar sem os empresários, porque todos estão envolvidos. Então, esse foi o motivo de eu não apoiar a greve agora. Ontem foi até um auê tremendo em Brasília, o pessoal queria me agredir, porque eu não aderi à greve. Olha, eu não agredi porque acho que não devia, eu acho que o governo está de portas abertas para negociar. Então, vamos tentar negociar com o governo pelo menos os 180 dias do projeto inicial. Agora, eu estou levando algumas ideias na terça-feira. Por exemplo, no país, hoje, de acordo com o Ministério do Transporte, há 7 mil postos em rodovias. Por que não reestruturar esses postos através da distribuidora de petróleo, a Fé Combustível, que é quem representa os postos? Tem muitos postos nesse país afora que tem terreno de sobra, mas a demanda não é compatível com os caminhoneiros para lá. A Grau, por exemplo, já me autorizou, posso falar público, a Grau vai investir no... Que é uma rede de postos. Que é uma tremenda rede. Eu tive no Grupo Savoy, estão dispostos. Eu liguei para a Fé Combustível, liguei para o Sindicom, que é o sindicato da distribuidora de petróleo, para ver se a gente junta todo mundo e acelerar de imediato, se caso nós conseguirmos 180 dias, em menos de 3 meses nós temos pátio suficiente para já ir aliviando agora. Não achei o porquê da greve agora. Façam a greve, não venham me condenar que eu não fiz a greve. Façam a greve. Agora, eu acho que greve é coisa séria. E greve, ninguém sabe fazer greve. Greve você sabe como começa, mas não sabe como acaba. Ninguém é profissional em greve. Mas greve, na minha opinião, só em última instância. Se alguém está bem representado, que são os caminhoneiros, tenha certeza que está sendo bem representado. Eu tenho certeza que eu sou um deles. E tem mais outro grupo também, os empresários estão de acordo conosco. Então, não sei porque ela parafernália toda.
sei lá, eu acho que nós temos condições de resolver isso aí na mesa. Então, ontem começou, vai ser 30 dias, e nesses 30 dias não vai haver fiscalização de polícia nas rodovias. A lei está valendo, mas ninguém vai ser fiscalizado nesses 30 dias. Então, acho que nós estamos num bom caminho. Ou seja, há uma negociação que está flexibilizando, criando essas possibilidades. E isso voltado aos autônomos. Olha só, para os empresários que poderiam ter todo o direito de reivindicar, por quê? Para os empresários já está valendo. Desde o dia 17 de junho. Nós temos de ter, eles têm que ter apontamento fidedigno dos horários. Veja, e nós não estamos reclamando, isso é perfeito. Para quem milita juridicamente, eu quero mais um dado você tinha uma regra agora, que até então era um negócio assim, será que o juiz aceita ou não aceita? É válido, não é válido? 62, tem controle ou não tem controle? Não, hoje não, está bem claro. Então, o empresário que seguir e, claro, cobrar por isso, né, porque se ele não cobrar, ele realmente vai quebrar, porque não tem como ele administrar um passivo trabalhista dessa natureza, que hoje é claro. Então, nós teríamos todo o direito até de fazer greve pedindo mais prazo. Vocês teriam, na verdade seria eles, não porque nós. O problema foi assim, para o trânsito que afeta os autônomos, ainda consegue se fazer, né, algumas orientativas, uma série de coisas. Agora, para as empresas, você não tem como fazer isso. Então, a regra já está clara, então não temos como escapar. Tanto que achamos, particularmente, o sindicato achou estranha a greve, fora de sintonia, quer dizer, tudo bem, o ponto de parada que é para as empresas também vital, não só para os autônomos, né, para os funcionários das transportadoras, que ele precisa de um lugar seguro, adequado. Às vezes eu tenho cargas de risco e eu não tenho naquele... Agora, Marco Aurélio, você tinha referido uma coisa que eu acho importante, queria ouvir o Narciso, depois já volto. Eu queria falar sobre um dado aqui que é importante. Então diga antes que eu faça essa nova pergunta. Eu acho que nem os caminhoneiros, nem a família de caminhoneiros, nem a própria sociedade vai admitir uma situação como aconteceu. Em 2011, dados da Polícia Rodoviária Federal, morreu, envolvido em acidente, 2.900 caminhoneiros. É dado da Polícia Federal Rodoviária, não contando com os estaduais. Gente, até onde nós vamos chegar a esse ponto? Você vê, os próprios empresários estão apoiando. A lei melhora as condições de segurança para o trabalhador caminhoneiro. Em vez de você rodar 30 horas, 20 horas, você vai rodar 13, você vai ter direito a 13 horas. Essa história que é 4 mais meia, ninguém vai de São Paulo no Rio de Janeiro se não parar meia hora para tomar um café, ir no banheiro, bater o pneu. Isso não muda nada, é 13 horas para trabalhar. Se a gente conseguir, nesse acordo, eu acho que até se nós conseguíssemos para 8 horas mais 2, estaria bom. Eu acho que satisfaz a todo mundo. Mas eu acho que quem está levando vantagem nisso aí, quem estão sendo beneficiado, é a sociedade brasileira, é as famílias dos caminhoneiros, que é um absurdo. A Polícia Rodoviária, conversei ontem com o superintendente, falou, China, a nossa previsão que daqui a 6 meses vai reduzir em média 50% de acidente na rodovia. Não é que o caminhoneiro provoca, não. Eles foram envolvidos em 2.900 mortes e mais 2.500 com sequela. Por onde vamos parar com isso? Então, eu queria... Você está falando de uma coisa que é importante. O Marco Aurélio tinha falado anteriormente, queria botar o Narciso na conversa nesse bloco, o último bloco, também perguntando o seguinte. A gente sabe que, seja no campo do trabalho ou em outros, as mudanças, elas vai um tempo para a gente digeri-las, né? As pessoas saírem da zona de conforto e tal, muitas vezes pode ser melhor, mas tem uma série de temores. Você tem os caminhoneiros, os autônomos e outros, falam, peraí, os caras estão mexendo, de repente vão me tirar da zona de conforto, podem me trazer outros problemas. Então, tem resistências que vocês estão dizendo que, de algum modo, podem ser manipuladas ou mesmo, manipuladas no mau sentido, ou mesmo usar os descontentamentos, as dificuldades, as resistências à mudança como forma de mobilização, aí legitimamente. Então, o que eu queria colocar o Narciso na conversa é dizer o seguinte, quer dizer, esses ajustes da lei, essas mudanças, você tinha dito também, bom, há muitas categorias coincidindo, né, muitas categorias do governo, da educação, da Polícia Federal e de outras tantas categorias que estão com movimentos grevistas ou operação padrão, etc. Essa coincidência de momento teria algum tipo de explicação na visão de vocês? Não, eu acredito que não.
por exemplo, a categoria dos servidores públicos da Justiça do Trabalho. Faz 4, 5 anos que eles estão reivindicando um reajuste salarial. É uma mera coincidência, né? E estão novamente agora pleiteando uma reivindicação justa. Quer dizer, então, acho que o problema não é o momento em si. É que, como nós temos participado de vários eventos discutindo a 12.619, o que dá a impressão para algumas pessoas é que de uma hora para outra veio uma lei que saiu de uma gaveta e mudou toda a situação Exatamente. anteriormente existente. Não foi isso. Nós temos uma discussão de 4 anos em torno da 12.619. E não só a NTC, mas a CNT, a CNTTT, que é a Confederação dos Trabalhadores em Transporte, a seção de passageiro da CNT, os autônomos, todo mundo participou dessa discussão. Agora, nós sabemos que aí que talvez seja uma questão cultural. Quando se fala em projeto de lei, as pessoas às vezes não se preocupam muito. Acredito que aquilo não vai andar. Não vai andar. Faz 20 anos, a gente ouve isso em todo o evento por parte dos empregados, que faz 20 anos que existem projetos tramitando no Congresso para regulamentar a profissão. Então, nós estamos tratando de uma lei que ela foi discutida. Se ela tem algumas imperfeições, se ela tem alguns aspectos que merecem regulamentação, eu acho que isso é uma coisa que é importante discutir, mas não já buscar uma revogação da lei sem que ela pudesse, se na prática, dar os resultados que a gente espera que dê. Então, basicamente, o que eu tenho visto é o seguinte, do ponto de vista empresarial. O que a lei traz de preocupação para o empresário? Primeiro, que o Marcos já fez, inclusive, uma demonstração, é o tempo das viagens. Realmente, o tempo das viagens tem que ser realmente replanejado. Segundo, é que vai acarretar realmente em determinadas operações um aumento de custo. Mas esse aumento do custo do frete depende da atividade, depende do local, tem uma série de variáveis aí, né? A gente não pode aqui precisar quanto seria esse aumento. Mas tudo isso que a gente tem, e os pontos de parada, evidentemente, para poder viabilizar os repousos. Mas tudo isso, eu sou otimista em imaginar que são situações que serão adaptadas, a gente vai conseguir um avanço nisso, mas eu tenho que a lei ela é benéfica, tanto para trabalhadores, quanto para empresários e quanto para a própria sociedade. E o que nós temos hoje em discussão, basicamente, é o seguinte, o tempo de direção, ele aplica-se, porque está no Código de Trânsito, a todo e qualquer condutor. E a CLT trata da jornada de trabalho. Uma informação recente é que a resolução 405... 408 agora. 408, né? Agora 408. Alterou a 405 e tem uma prorrogação aí da fiscalização. Ela será educativa até 11 de setembro. Isso já é também um tempo, no sentido de que, em relação ao tempo de direção, haja nesse período uma necessidade aí de aperfeiçoamento. Porque tem pontuação. O autônomo ou o motorista, ele tem que apresentar a jornada. Se ele não parou às 11 horas, não descansou, ele tem pontuação na carteira, ele vai parar com o caminhão. Se a gente tiver uma fiscalização adequada também, Isso, né? Que esse exatamente. é um outro problema que provavelmente não vai dar tempo de discutir hoje. Mas China estava discordando de alguma coisa ou foi impressão minha? Não. Não? Não me lembro, não. Você estava... o Narciso falou que o frete ia subir, você falou, opa... Assim, mesmo aumentando o frete, a vida é muito mais importante que qualquer valor, né? E só em 2011 foi 2.900 motoristas que se envolveram e morreram. E mais 2.500 que estão com sequelas. Então, eu acho que essa lei só veio para beneficiar. Esses ajustes, com certeza, nós vamos conseguir. Ou seja, nos próximos meses esses ajustes devem ir avançando automaticamente até que a gente pacifique essa situação. Quem sofreu que nem os caminhoneiros a vida inteira, se sofrer, dormir numa esquina, dormir um tempo para salvar a vida e ganhar mais, porque queira ou não queira, o frete vai aumentar, não tenha dúvida. Então, prefiro você trabalhar 10 horas, 11 horas por dia e ganhar suficiente para se manter, do que querer trabalhar 20 horas por dia matando alguém, se matando. E a sociedade é quem ganha com isso aí, todo o Brasil que ganha com isso. Há um aspecto, viu, Luiz, que é importante também, eu queria ressaltar que a lei trouxe. A lei traz, tem um dispositivo, logo no início, que diz que o motorista tem direito a um curso de formação profissional. Né? Eu acredito que essa discussão em torno da 12.619, eu vejo que vai acarretar necessariamente uma nova situação, um novo ambiente que se possibilite a formação do motorista. O motorista hoje é uma profissão que está realmente em falta no mercado, pessoas que queiram ingressar na profissão. E isso tem acarretado problema para as empresas, porque as empresas, para poderem cumprir os novos prazos, elas necessitam muitas vezes fazer revezamentos de motoristas no mesmo veículo.
e hoje está faltando motorista para ser contratado. Então, eu acho que esse é um aspecto positivo que a lei trouxe, no sentido de, e acredito que haja necessidade de uma regulamentação, nesse aspecto da formação do motorista. É necessário que se faça um trabalho para que essa profissão tenha não só os cursos de aperfeiçoamento profissional, mas de formação. E eu acredito que e valorização profissional. Então, eu acredito que a lei trouxe essa discussão e acredito que, independente da lei estar ou não em vigor, esse problema já existia. Sim. E ele tem se agravado. Mas, fala você, o próprio projeto 271 que nós acompanhamos do senador Paulo Paim, refere-se também à formação e aposentadoria por 25 anos. Então, o Narciso vai falar disso, mas num outro programa, porque o nosso tempo acabou. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a mostrar a importância de aprimorar a regulamentação de uma profissão essencial ao desenvolvimento brasileiro, para garantir que esses trabalhadores sigam a jornada em uma estrada melhor e mais justa. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode rever outros debates que já aconteceram aqui e sugerir temas. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.